Conforme eu havia comentado com vocês lá no início, aqui na geometria analítica, nós vamos ver que algumas figuras elas podem ser representadas por meio de equações. Então, a reta é uma figura que pode ser representada por um tipo de equação. A esfera é uma figura também que pode ser representada por um tipo de equação também. Diferente, mas também pode. A elipse também é um tipo de figura que pode ser representada por um tipo de equação. E assim vai. A gente tem o cone, hipérboles. Aí a gente vai começar pelo caso mais simples, que é o caso das retas. As retas elas são representadas por equações do primeiro grau. Aí a gente vai começar a abordar isso aqui agora. Então vamos lá. Vamos começar com a equação fundamental da reta. Eu escrevi aqui. Equação fundamental da reta. Para que a gente consiga encontrar essa equação fundamental da reta, basta que você tenha duas informações sobre ela. Você precisa conhecer um ponto pelo qual essa reta passa e você precisa conhecer o coeficiente angular dela. Inclusive, nós estávamos estudando na última aula. Então, você precisa dessas duas informações apenas. Um ponto e o coeficiente angular dessa reta. Então, deixa eu só fazer um exemplo genérico aqui. Imagine que eu tenha uma reta desenhada aqui no plano cartesiano, mas não precisa do gráfico, tá? É lógico que assim, se ele te der o gráfico, também tem como encontrar por meio do gráfico. Então vamos supor que você conheça um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto com coordenadas x0 e y0. Isso poderia ser outra coisa. Esses x0 e y0 estão representando números quaisquer, que poderia ser um 2, que poderia ser um 3. Aí beleza, a reta passa por esse ponto, vamos supor que a reta passa por esse ponto. E além de saber que ela passa por esse ponto, você também conhece aqui o coeficiente angular, que é esse ângulo que ela faz com o eixo x. Então, conhecendo essas duas coisas, você vai conseguir obter a equação fundamental da reta, a equação que representa essa reta. A equação fundamental, ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Essa é a equação fundamental da reta. Nessa equação, o y e o x, você não vai mexer neles, tá? Eles, no sentido assim, você não vai substituir eles por números. O que você vai substituir por números é esse y0 e o x0. O que é o y0 e o x0? É as coordenadas desse ponto aqui, ó. Então, se aqui for um 2, aqui for um 3, você substitui aqui por 2, aqui por 3. E o que é esse m? É o coeficiente angular, que nós estudamos na aula anterior. Você pode encontrar ele por meio dessa fórmula, calculando a tangente desse ângulo, ou você pode encontrar ele por meio dessa fórmula aqui também. Só que aí você já vai precisar de 2 pontos para fazer isso. Mas aí, na maioria dos exercícios, ele já vai te dar o coeficiente angular. Então, olha só esse exercício aqui, ó. Vamos fazer só um exemplo aqui sobre isso aqui. Imagine que você tenha um ponto. Você tem uma reta que passa por um ponto. Eu vou chamar de ponto A, cujas coordenadas, sei lá, 3 e 2. E vamos supor que, além da reta passar por esse ponto, ela tem um coeficiente angular igual a 3. Qual é a equação fundamental dessa reta? Aí você vai chamar isso aqui de x0 e y0 e vai jogar essas informações aqui nessa fórmula, nessa equação. Então vai ficar y menos o y0, que é 2.
igual o m, que é o coeficiente angular, pode ser chamado de declividade também. O m é 3. E o x0 é 3. Pronto. Ficaria assim a equação fundamental da reta que passa por esse ponto e que tem esse coeficiente angular. Como que vocês estão se sentindo com relação a isso? É meio estranho, né? Por enquanto. Você ia falar alguma coisa, Ana Vitória? Eu só ia perguntar se ela fica assim mesmo, tipo assim, como se fosse uma equação normal sem resolver. Ah, sem resolver, né? Depende do que o exercício quer. Se ele quer a equação fundamental, ela fica assim. Você não vai precisar eliminar esse parênteses, fazer conta aqui mais não. Ela fica desse jeito. Só que aí pode ser que ele queira a equação geral, por exemplo. Aí você vai ter que dar uma ajeitada aqui, se ele quiser equação reduzida também. Então, isso aqui é a equação fundamental da reta. Tá? Isso aqui que nós obtivemos agora. Deixa eu apagar essa expressão aqui. Aí agora a gente vai para a equação reduzida. Então vamos ver agora a equação reduzida. Equação reduzida da reta. A equação reduzida é bem simples também. É toda equação que puder ser escrita dessa forma aqui, ó. Aí você olha, uai, professor, mas o que que essa equação aqui tem a ver com essa? Tem tudo a ver. Para você escrever, você sair dessa equação aqui e vir para essa, você precisa fazer o seguinte. Observe que aqui nessa equação que nós fizemos aqui, ó, nós temos um parênteses e aqui o y não está isolado. Para eu sair daqui e chegar nessa expressão aqui, eu tenho que eliminar esse parênteses e tenho que deixar o y sozinho, igual ele está aqui nessa equação. Ó. Então eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar deixar o y sozinho e vou eliminar esse parênteses. Então vamos escrever essa equação aqui na forma reduzida. Eu vou repetir esse y menos 2 e primeiro vou eliminar os parênteses. Para eliminar esse parênteses, eu multiplico o 3 pelo x e o 3 pelo menos 3. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9. Agora, para ficar igual à equação reduzida aqui de cima, eu tenho que deixar o y sozinho. Para deixar esse y sozinho, eu vou tirar esse menos 2 daqui e jogar ele para cá com o sinal trocado. Então vai ficar 3x menos 9. Aí o 2 está negativo, vem para cá positivo. Vai ficar 3x menos 9 mais 2, conserva o sinal do maior e subtrai. 9 menos 2, 7. Pronto. A equação está exatamente com essa cara aqui. Ó. Aí vamos entender aquela equação lá de cima. Esse m é o coeficiente angular. Continua sendo o coeficiente angular, que é 3 aqui no caso. Esse n se chama coeficiente linear. O m é coeficiente angular. O n de navio é coeficiente linear. Qual é o significado dele? Ele é a posição em que a reta vai cortar o eixo y. Então, se aqui tem um menos 7, na hora que eu for desenhar a reta lá no plano cartesiano, a reta vai ter que cortar o eixo y aqui no menos 7. Seja lá como for essa reta. Se ela for assim, por exemplo, não importa a forma que ela seja, ela vai ter que cortar o eixo y aqui no menos 7. Esse coeficiente angular indica onde a reta vai cortar o eixo y no seu gráfico. Então é isso. Para você sair da equação fundamental e ir para a reduzida, você tem que apenas eliminar o parênteses e deixar o y isolado. Vamos fazer mais uma aqui rapidão. Imagina que eu tenha
uma equação assim. Como deixar essa equação que está na forma fundamental e passar ela para a forma reduzida? Você vai primeiro eliminar o parênteses. Então vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. E agora a gente vai isolar o y. Vou pegar esse 3 e jogar ele para cá com o sinal trocado. Vai ficar 2x igual a 8. O 3 está positivo, vem para cá negativo. Vai ficar 2x. 8 menos 3, 5. Pronto. A equação fica na forma reduzida. Todas essas equações são a mesma equação, só que escrito na forma diferente, tá? Essa equação aqui é a mesma da de baixo. Só que essa de cima está na forma fundamental, essa daqui está na forma reduzida. O que vocês estão achando disso, por enquanto? Interessante, achei de boa. Pensei que vocês iam falar, veja, estou entendendo nada. Bom, então vamos aproveitar. Nossa, velho, passa rápido demais. Vamos fazer mais uma aqui. Fazer só mais uma aqui. Mais um exemplo. Vamos supor que o exercício te dê o ângulo de inclinação da reta. Ângulo de inclinação da reta é esse ângulo que ela faz com o eixo x aqui, ó. Então vamos supor que esse ângulo aqui seja de 45 graus. E além disso, ele te dê um ponto dessa reta, um ponto qualquer aqui dessa reta. Então ele vai te dar duas informações, vai te dar esse ângulo, que a gente chama de alfa, 45 graus. E vai te dar esse ponto aqui. Vamos supor que esse ponto seja de coordenadas 4 e 1. Como que faz para encontrar a equação fundamental nesse caso? O celular vai tocar aqui, deixa eu só... Aqui, peraí. Como que faz para encontrar a equação fundamental nesse caso? Bom, lembrem-se que para encontrar a equação fundamental, eu preciso do coeficiente angular e preciso do ponto. Um ponto por onde a reta passa. O ponto eu já tenho. Está faltando o coeficiente angular. Como que faz para encontrar o coeficiente angular? Conhecendo o ângulo. É só você calcular a tangente desse ângulo. Então, a tangente de 45, conforme eu mostrei para vocês na tabelinha, é 1. Pronto. Agora que eu sei essas duas informações, é só jogar aqui na equação fundamental. Que é essa equação aqui. Aí vai ficar, vou chamar essas coordenadas do ponto A de x0 e y0. Vai ficar y menos y0, que é 1. Igual ao coeficiente angular, que é 1. E multiplica x menos x0, que é 4. Pronto. Fica assim a equação fundamental da reta. E se ele estivesse pedindo para eu encontrar a equação reduzida? Aí eu iria eliminar o parênteses. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 4, menos 4. Iria isolar o y, passando o 1 para o outro lado com sinal trocado. O 1 está negativo, vem para cá positivo. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, iria ficar assim a equação reduzida. E iria ficar assim a equação no formato fundamental. Estão se sentindo bem com relação a isso, então? Eu tô tranquilo. Pra mim também. Então, e você, Ana Vitória? Tá bem também. Tá diferente da forma que você viu lá nas aulas? Não, tá igual. Então, beleza. Bom, então é isso. Deixa eu tirar um print aqui de novamente. Essa turma vem participando bem. Sou grato aí ao Bruno, ao Maicon, a Ana Vitória, Maurício, Vitor, Cauã. Deixa eu tirar um print aqui. O outro professor já deve estar falando boa tarde lá já, bom dia. Aí eu vou ver se eu passo uma atividade já ou se eu gravo uma outra aula depois. Eu acho que é melhor gravar uma outra aula depois do que já passar uma atividade, porque a gente não viu a geral ainda.
Tem a geral e tem a segmentar ainda para ver. Bom, então é isso então, galera. Obrigado pela participação e até a próxima. Falou!